Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Personal Easy. Hoje eu quero trazer para vocês as novidades da versão 6.5 do Personal Zap. Quais são os recursos que foram implementados com essa nova versão. Primeiro recurso, nós vamos dar uma olhada aqui na parte de configurações do programa. Nós temos agora a possibilidade de vocês selecionarem o tema de cores, tá? Então, o padrão verde do Personal Zap agora pode, por exemplo, ser trocado para um outro padrão de cores. Então o programa assume uma identidade visual diferente, às vezes fica mais agradável para cada pessoa que prefere um conjunto de cores diferenciado. Então, por exemplo, eu tenho aqui várias opções de cores. Então, não apenas o Personal Zap dentro da tela de configuração, mas em todas as telas ele assume o novo padrão de cores. E se você quiser voltar para o original, é só selecionar a cor verde e ele volta para o padrão original. Próximo recurso, inserção de novas campanhas. Então agora, na parte de campanhas, você tem campanhas para procedimentos, especialidades e faixa etária. Na campanha de procedimentos, o que muda é a seleção agora por nome de procedimento. Então eu posso escolher fazer uma seleção de pacientes baseado na marcação ou finalização de determinado procedimento. Por que eu digo finalização ou marcação? Existe nessa campanha o critério de seleção. Se eu deixar selecionado por data de finalização, então ele vai considerar apenas os procedimentos finalizados dentro do período selecionado no campo início e término. Se eu considerar por data de marcação, então ele vai considerar qualquer procedimento inserido no EasyDental baseado na data de marcação, independente do procedimento estar finalizado ou não. Então, para quem quiser fazer uma campanha direcionada a procedimentos, agora vocês conseguem fazer essa seleção diretamente no Personal Zap. E claro, eu posso fazer uma seleção por vários procedimentos e não apenas um procedimento. Tá? Então, eu posso aqui combinar vários procedimentos para fazer a seleção. Para quem quer fazer uma busca um pouco mais ampla e não por procedimento, existe a campanha de especialidades. Ela é muito parecida com a lista de procedimentos, mas ela considera agora as especialidades que estão inseridas no EasyDental de vocês. Então, se eu quiser para todos os pacientes de estética, ele vai localizar procedimentos vinculados à especialidade estética, seguindo o mesmo critério que eu mostrei nos procedimentos, por data de finalização ou por data de marcação. Eu também posso procedimentos marcados no período ou procedimentos finalizados no período. A outra campanha que foi inserida é a campanha por faixa etária. Então agora eu posso dedicar uma campanha do Personal Zap, por exemplo, ao público de 25 a 29 e de 30 a 45 anos. Então ele vai se basear o quê? Na data de nascimento do paciente, para ver se o paciente está dentro dessa faixa etária. E eu também posso fazer a seleção por ativos e inativos em tratamento. E aí, onde entra a questão do critério? Nesse caso, o critério pode ser data de cadastro, ou seja, ele vai se basear no período pacientes cadastrados dentro do período selecionado. Então aqui, por exemplo, eu quero pegar pacientes que já estão cadastrados há muito tempo, eu poderia colocar, por exemplo, dia 1º de janeiro de 2018. Então ele vai pegar todos os pacientes cadastrados de 2018 até hoje. Eu também posso utilizar o critério data da primeira consulta, e aí ele vai utilizar o critério agenda, ele não vai mais olhar a data de cadastro. Quando ocorreu a primeira consulta desse paciente? Porque o paciente pode ter recebido uma ficha de cadastro e ter, digamos, faltado a primeira consulta. E essa primeira consulta pode ter acontecido um ano depois, alguma coisa assim. Então aqui eu consigo trabalhar ou com o critério da ficha de cadastro ou com o critério da execução, da realização da primeira consulta desse paciente. Tá? Então aqui são as novidades de campanhas. Uma outra novidade nessa versão é a possibilidade de você agora fazer mensagens ou campanhas de agendamento sem estar diretamente ligado a confirmações de consulta. O Personal Zap, até a última versão,
você só poderia fazer qualquer tipo de seleção na campanha Agendamentos para fazer algum tipo de mensagem, enviar algum tipo de mensagem relacionado a uma consulta agendada. O horário da consulta, o dia da semana, era um texto que era obrigatório e fixo na mensagem. A partir de agora, nessa versão, você consegue configurar uma mensagem que não tenha relação direta com confirmação, com horário. Eu quero, por exemplo, selecionar todos os meus pacientes que estiveram em consulta na clínica desde o início do ano, algo, por exemplo, relacionado a comparecimento, e com isso, ou nos últimos dias, alguma coisa assim, e aí eu não quero, eu quero mandar uma mensagem para esses pacientes ligada a uma campanha. Então eu quero, por exemplo, mandar uma campanha, um convite para avaliações de ortodontia que ocorrerão no próximo sábado. Então eu quero fazer um convite para esses pacientes. Ou algum tipo de campanha, algum tipo de evento que vai ser realizado na clínica. Mas eu quero fazer a seleção baseada na agenda, não nas outras campanhas. Então como é que eu faço isso? Bom, para esse tipo de seleção, então eu vou colocar aqui, por exemplo, pegar todos os pacientes que estiveram, digamos, em consulta desde o mês passado. Nos modelos, agora na parte de configuração de modelos, eu vou pegar aqui, digamos, o meu modelo 5, que é uma campanha que ainda não foi utilizada, e eu vou chamar, por exemplo, evento orto. No texto agora, eu vou colocar uma mensagem que não tem nenhuma ligação com confirmação de consulta, tá? Então, digamos que esse é o texto que eu quero passar para os meus pacientes, tá? E, bom, aqui no final, eu quero apenas ter a assinatura da mensagem. Então, não tem nada a ver com consulta. Eu peguei vou fazer uma seleção de pacientes baseado na agenda e aqui eu quero trazer uma mensagem para esse público, tá? Então, como é que eu faço agora para que o Easy não coloque que a consulta do paciente foi em tal dia, tal data? É simples. Eu coloco essa marcação. Tá? Se eu colocar essa marcação no final da primeira parte da frase, isso vai passar um comando para o personal Zap de que não é para colocar o horário da consulta. Agora eu vou salvar esse modelo. Então vou fazer aqui, digamos, uma seleção, consultas confirmadas ou todas elas, e usando como modelo aquele texto evento orto. Pesquisar. Então, olha aqui, pessoal. Veja uma frase aqui no início. Ele não colocou nenhuma informação relacionada à confirmação a horário de consulta. Então, esse é um recurso que foi bastante solicitado. Então, agora foi implementado nessa versão, que é para permitir uma seleção de pacientes baseado na agenda que não tenha nada a ver com confirmação de consulta, com o horário da consulta. Aqui vocês têm que tomar um cuidado, tá? Porque é o seguinte, eu estou usando a agenda, o paciente pode ter passado em consulta várias vezes, tá? Então, uma coisa que vocês vão precisar tomar cuidado é em relação a esse tipo de problema. O problema de você ter o paciente que, por exemplo, nesse período passou várias vezes em consulta, o nome dele vai aparecer várias vezes. Então, aqui você vai ter que tomar o cuidado de eliminar, né, as duplicações, para que esse paciente não receba várias vezes a mesma mensagem. Esse é um cuidado que precisa ser tomado, porque o programa está se baseando na agenda. Então, se baseando na agenda, o paciente tem várias consultas, o nome dele vai aparecer várias vezes aqui, mas para isso existe o botão excluir linha selecionada, exatamente para você poder tirar a duplicação. Então, esse é mais um recurso da versão 6.5. Ainda com relação a agendamentos, uma outra novidade é a possibilidade de configurar o texto da mensagem com horário de início e término da consulta. Então, para isso, entre em configurações. A isso nós somos aqui na parte dos parâmetros para agendamento. Agora existe aqui uma opção chamada incluir o horário de término da consulta para consultas com uma quantidade de minutos ou mais. Por quê?
Se é uma consulta de 15 minutos, digamos, eu não quero mandar uma consulta de 30 minutos, eu não preciso falar para o paciente o tempo, porque ele vai ficar um tempo curto na clínica. Mas digamos que para consultas de 1 hora ou mais, ou consultas de 2 horas ou mais, é importante deixar claro para o paciente que não é uma consulta curta, é uma consulta com maior duração. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 60 minutos ou mais, deixar configurado dessa forma e salvar, a partir desse momento, toda consulta de 1 hora ou mais, ele vai fazer uma mensagem que a consulta vai de tal horário até tal horário. Vamos fazer um teste agora. Vou entrar em campanhas, fazer uma seleção aqui, pesquisar. Então agora vejam nesses dois pacientes. O primeiro paciente, a mensagem na parte superior, vejam que colocou quarta-feira, 18 de maio, das 9 às 10h30 com o Dr. Rogério. Então ele colocou início e término da consulta. No agendamento de baixo, que é a mensagem padrão, provavelmente é uma consulta apenas de 30 minutos, ele colocou só o horário em que o paciente deve chegar para a consulta. Então, isso também é uma novidade da versão 6.5. Para consultas com limite de tempo maior, eu consigo configurar o tempo total da consulta, para que o paciente não ocorra no erro de marcar compromissos imaginando que a consulta é de curta duração. Ele vai saber que ele tem que ficar na clínica 1, 2, 3, 4 horas. E a outra novidade dessa versão do Personal Zap está ligado à confirmação de consultas. Então, para quem utiliza em configuração, você tem a possibilidade, né, de fazer com que uma campanha de confirmação de consulta ocorra, né, mediante as configurações das palavras aceitas, de alteração de status e tal. Só que agora existe um modo chamado ativar modo de leitura automática de confirmações, que seria essa opção aqui. Esse modo faz com que o Personal Zap não entre mais. Aí você teria que fazer isso, por exemplo, num computador à parte, ou abrir o programa separadamente em 2 pastas dentro do mesmo computador, mas ele precisa ficar separado do Personal Zap que você abre diariamente. Mas esse modo vai permitir que o programa faça a leitura de quando o paciente responde sim, confirmo, tal, ele vai fazer com que essa leitura ocorra dentro de um temporizador. E o temporizador eu configuro aqui nesse tempo. Então o padrão é 5 minutos, ou seja, a cada 5 minutos ele automaticamente vai fazer a leitura das confirmações. Então se eu salvar o programa nesse padrão, então fiz aqui o salvei. Então agora eu vou fechar o programa e vou abrir novamente. Vejam que agora o programa ele pede uma confirmação se eu quero entrar no modo automático. Se eu não clicar nada, ele vai entrar sozinho. Eu posso clicar não se eu quiser interromper o processo. E o programa agora entrará no modo de leitura automática. Vou trazer aqui para o centro da tela. Então, esse programa ficará aberto e sempre que houver mensagens enviadas e essas mensagens ainda não foram confirmadas pelo paciente, ele fará uma abertura do Google Chrome, seguindo todos aqueles padrões em que ele pede o QR Code na primeira vez, ou se o QR Code já estiver configurado no modo automático, eu não preciso fazer a leitura constante, mas ele fará a leitura das confirmações. Então eu posso ter, por exemplo, numa pasta separada um Personal Zap apenas para essa finalidade e numa outra pasta o Personal Zap que eu uso normalmente para fazer os envios. Tá? Muito cuidado, para você ter isso funcionando com o mesmo celular, com o mesmo número de celular, você precisa ter no seu WhatsApp a função de múltiplos aparelhos ativada, tá? Para que você possa abrir 2 WhatsApps web, um vai ficar com o Personal Zap do modo automático de confirmação e o outro vai ficar com o Personal Zap no modo de envio de mensagens. Ok, pessoal, então essas são as novidades da versão 6.5. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.